Paz Jesus, irmãs. Eu tô aqui hoje para a gente dar início à nossa sequência de vídeos a respeito das mulheres da Palavra de Deus. São estudos breves, e simples, mas que vão edificar muito você no seu conhecimento, no seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas atitudes, porque elas eram assim como nós, humanas, sonhadoras, pecadoras, guerreiras, mas puderam presenciar a ação de Deus na vida delas. Amém? A primeira mulher que nós vamos falar é Eva, que ela está lá no primeiro livro da Bíblia, foi a primeira mulher que o Senhor fez, que o Senhor criou, a primeira que habitou aqui na Terra, a primeira onde o Senhor deu o início ao nosso universo feminino, foi em Eva. Então, se você pegar a sua palavra comigo no livro de Gênesis, você vai poder ver que o Senhor começa descrevendo toda a sua criação. O Senhor começa a descrever que criou o céu, criou a terra, criou todos os habitantes da terra e percebeu que precisava que alguém governasse, que alguém imperasse sobre a terra. Então o Senhor do pó criou o homem, soprou o seu sopro divino sobre ele, mas vendo que não era bom, a palavra de Deus diz, que ele estivesse só, criou então uma companheira para ele. A palavra diz que o Senhor mandou um sono profundo sobre Adão e desse sono, então, o Senhor tirou um pedaço de sua costela, do seu osso e fez uma companheira da mesma espécie que Adão. O Senhor formou Eva. Tudo aquilo que não tinha em Adão, o Senhor colocou em Eva. Tudo aquilo que Adão não possuía, o Senhor colocou nela, a capacidade de gerar, a sensibilidade, talvez, para que Eva pudesse completar Adão, para que Eva pudesse auxiliar Adão na governança da terra, no governo aqui da terra. Então, Eva não foi criada para ser apenas mais uma criatura qualquer, ou uma serva de Adão, ou tão pouco dona dele, mas Eva foi criada para auxiliar Adão aqui na terra, para auxiliar Adão nas coisas do Senhor aqui na terra. Entenda bem, mulher, tomando um parêntese, num contexto onde a gente tem vivido tanto feminismo, muitas vezes até em nós, sem que nós percebamos que ele está em nós, aonde a mídia nos diz para ser feminista, aonde as pessoas que convivem à nossa volta, onde a nossa criação é uma criação feminista, que diz que a mulher não precisa de nada, que a mulher não deve nada a ninguém, que a mulher não precisa de homem, não precisa casar, não precisa de nada. O Senhor, na sua perfeição, mostra que ele criou Eva, criou a mulher para que ela pudesse completar o homem e não reinar sobre ele, e não ser superior a ele, que ela também não se submeter, como serva dele, mas ao contrário, como uma auxiliadora, ser submissa, mas ali como uma auxiliadora do homem, uma retrocidade, aonde eles se completam e não se destrói ou levam vantagem um sobre o outro, de forma alguma. Mas o Senhor, então, despertando Adão do sono profundo, Adão vendo aquela maravilha, ele dormiu sozinho, e de repente veio uma mulherona do lado dele. Ele entoou ali uma expressão de gratidão, uma expressão de louvor ao Senhor, dizendo: eis agora aqui, disse o homem olhando a mulher, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para unir a sua mulher. E já não são mais que uma só carne. Eva do hebraico significa vida. E mulher, também do hebraico, Adão diz que ela será Ishá, mulher, que é o feminino de Ish, eu acho que é assim que se pronuncia. Em hebraico, homem. Então, ali Adão exalta o Senhor, exalta a criação do Senhor, porque ele viu que Eva iria ajudá-lo, Eva iria somar com ele. E ali, irmãos, Eva, que inicialmente era uma parte do corpo de Adão,
Adão que era a imagem e semelhança do Senhor, Adão que tinha recebido o sopro do Senhor, ele viu em Eva tudo aquilo que o Senhor fez nele. Eva também era imagem e semelhança de Deus. Eva também era um sopro, né? Tinha o sopro da vida que vinha do Senhor. Eva podia conversar, podia comer, Eva podia trabalhar com ele, né? Todas as atividades que Adão fazia, Eva também podia fazer. Era uma coisa maravilhosa, irmãos. Se você for olhar a função da mulher aqui na terra, é maravilhoso, é extraordinário. Somente o Senhor poderia pensar em algo tão perfeito assim, né? Não que nós somos perfeitas, de forma alguma, mas a criação do Senhor é perfeita. E o catecismo da nossa igreja, ele diz assim que Eva e Adão, lá no paraíso, eles eram portadores da santidade e da justiça original. Ou seja, o sopro que o Senhor soprou sobre eles se conservava ali puro, original, de fábrica. Ele se conservava sem mancha, sem pecado, sem máculas. Eva foi feita sem pecado algum, né? Eva foi feita sem mancha nenhuma, sem maldade nenhuma. Olha que maravilha, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós lutamos, a gente jejua, ora, reza o terço, faz tudo para conseguir ser santo. Eva já tinha isso como um presente do Senhor, ali da sua natureza, já era santa, porque o Senhor havia criado Eva santa. Um era reflexo da imagem do Senhor na vida do outro. Olha que maravilha. E o principal, Eva tinha um marido sem pecado. Poder do Senhor. Voltando. Mas vendo esse contexto de criação, de perfeição, onde a palavra diz que eles cumpriam a vontade do Senhor e viviam em comunhão entre si e comunhão com o próprio Deus que descia todas as tardes, todos os dias, para ali conversar com Adão e Eva, para ensinar Adão e Eva. Quem catequizou Adão e Eva foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor, o próprio Criador, que ensinava Adão e Eva a respeito das coisas, que mostrava para eles como administrar a terra, como fazer as coisas. Olha que bênção, que maravilha. Então, nesse contexto de criação, de perfeição, o diabo vendo isso, na sua inveja, né, na sua soberba de querer ser como Deus e não aceitar que o Senhor era o soberano sobre todas as coisas, ele tenta destruir tudo aquilo que o Senhor faz. Ele tenta destruir tudo aquilo que o Senhor, que remete à comunhão com Deus, ele tenta destruir. Tudo aquilo que remete à tua comunhão com Deus, o diabo vai tentar destruir. Tudo aquilo que o Senhor criou na tua vida de bom, o diabo vai tentar roubar. O teu casamento, ele vai tentar roubar. A tua comunhão com a tua família, ele vai tentar roubar. Os teus sonhos que te aproximam do Senhor, ele vai tentar roubar, vai tentar fazer você desistir. E não foi diferente com Eva. Ele pegou e pensou assim, como eu faço para destruir isso que o Senhor fez? Como eu faço para acabar com isso que o Senhor fez? E ele começou a pensar então em Eva. Por que, irmãs, o diabo pensou em Eva? Eva era mais fraca que Adão? Não. Eva era menos inteligente? Não. Eva era menos importante? Ao contrário, nós vimos o quão importante foi a mulher na criação do homem. Mas o diabo tentou penetrar em Eva, porque Eva ali era como uma estrutura de Adão. Como assim? Eu vou explicar. Entenda bem, em momento algum o Senhor criou Eva para estar acima de Adão, para ser superior, de forma alguma. Mas o diabo queria inverter esses papéis. Eva era tão importante como tirada do osso, era como se ela fosse um esqueleto. Adão, os músculos que envolvem esse esqueleto. Mas Eva era como o esqueleto que mantém o corpo em pé. Como um homem que chega do serviço cansado, bravo, e quando ele tem uma mulher sábia em casa, ela vai conseguir acalmar, vai conseguir fazer com que ele encontre paz. Mas infelizmente, algumas mulheres que não agem dessa forma, quando o marido chega em casa, acaba ficando com menos paz, com menos tranquilidade do que a situação que ele viveu na rua, né? Infelizmente é isso que a gente vê muitas e muitas vezes, e infelizmente é assim que a gente age muitas e muitas vezes. Então, o
O demônio começou a perceber que ele tinha que inverter esses papéis. Como assim? Todas as vezes que ele vê o plano de Deus, ele vai tentar inverter o plano de Deus. Como hoje, por exemplo, a mulher, se ganha um pouco mais, ou se é um pouco mais presente em casa, ela pode mandar no homem. Ela pode decidir as coisas de casa. O filho não precisa mais obedecer ao pai, mas os pais adequam ali as suas vontades para agradar os filhos. O mundo não precisa se submeter à igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo que tem que trazer as coisas do mundo para atrair as pessoas para dentro dela. Então é uma inversão de valores que o diabo tem tentado colocar até hoje na nossa vida e usou para tirar Eva ali da graça do Senhor, do plano de criação do Senhor. Ele chega então até Eva e começa a dizer para ela, do nada, ele chega nela e começa a falar com Eva. Ô Eva, como é que é a sua vida? O que você pode fazer? Nossa, é muito bom aqui, né? Daquele jeitinho como quem não quer nada. Ele começa então a envolver Eva na sua astúcia, envolver Eva na sua eloquência, na sua inteligência, né? Começa a envolver ela e ela se deixa envolver. Irmão, tudo aquilo que questiona a vontade de Deus na sua vida, saia. Eva deu conversa demais para a serpente. Deu conversa demais àquele que estava questionando a vontade de Deus, a ordem do Senhor na vida dela. Então, Eva começa ali a ouvir a serpente falando e a serpente começa a perguntar para ela o que ela pode fazer. E ela diz, nós podemos fazer tudo. Tudo que o Senhor deixou, a gente pode fazer. Vocês podem comer de tudo? Pode, a gente pode comer tudo. Menos de um lugar, menos de uma árvore. A única ordem, irmãos, que o Senhor deu para eles foi que eles não comessem daquele fruto. Foi que eles não comessem daquele fruto. E a serpente vai justamente aonde? Aonde não é bom pra gente, aonde o Senhor diz pra gente não fazer, aonde o Senhor diz pra gente não errar, onde o Senhor diz pra gente não ir, né? O diabo sempre vai tentar fazer isso, que a gente desobedeça a Deus. Então ele começa ali com a sua artimanha a convencer Eva. E Eva se deixa ser convencida pelo diabo. Ela vai então, né, e começa a comer daquele fruto, porque o diabo diz assim, a serpente diz a ela que ele pode, ela comendo daquele fruto, ela vai ser conhecedora do bem e do mal. Ela não vai ser uma desobediente, mas ela vai ser como Deus. Então, ele começa a subornar ela com aquele poder todo. Ele começa a seduzir Eva com aquele poder todo, que Eva acaba desobedecendo a Deus e comendo o fruto. E quando ela come o fruto, ela leva até o seu marido para que ele coma também. Entenda bem, irmãos. O diabo aqui, ele começa a colocar Eva na frente de Adão, como se ela pudesse tomar uma decisão sozinha, como se a vida fosse só dela, como se a decisão fosse só dela, como se ela estivesse acima de Adão na hierarquia que Deus havia feito aqui na terra. Mas ao contrário, Eva veio para completar, para somar. Eva veio para auxiliar ali Adão, para ter, né, uma comunhão entre os dois e não para que ela ficasse acima dele. Entenda bem. Então o diabo, dentro desse contexto de desobediência de Eva, ele entra e destrói tudo aquilo. No momento em que Eva come do fruto, ela leva para o seu marido. E nesse momento em que eles comem do fruto, a comunhão que o Senhor tinha com eles é rompida, é cortada na mesma hora. A santidade e a justiça original, no qual eles eram portadores, é rompida na mesma hora e abre uma ferida na vida deles. Entenda bem, a consequência do seu pecado, das suas escolhas, nunca vai ser só sua. Uma mãe que aborta, a consequência da escolha dela nunca é só dela. O filho paga. Talvez e mais tarde aquilo abale tanto ela que os próximos filhos, maridos, pessoas que convivem em volta pagam. Sua consequência como mãe, como esposa, né, das suas escolhas, do seu pecado, ou seja boa ou ruim, nunca vai ser somente sua. A minha como filha, como irmã, nunca é só minha. As pessoas que estão à nossa volta sofrem com a gente, pagam com a gente e muitas vezes até mais que a gente. Então, Eva ali, naquele instante, ela
rompeu, por conta de uma má escolha, ela rompeu com a comunhão com Deus e fez com que o seu marido rompesse também. No mesmo instante foi cortado isso. No mesmo momento foi cortado isso. A visão de Deus como Criador, como soberano, como Senhor de todas as coisas foi substituída por uma visão de um Deus enciumado, mas não um ciúme como, né, a palavra diz que nosso Deus é um Deus ciumento, mas não no sentido de amor, de cuidado, mas no sentido que o Senhor tinha, no sentido de concorrência, como se o Senhor visse que ali que eles fossem uma concorrência para o Senhor, que eles fossem concorrentes de Deus. Então eles começam a ter não mais um temor do Senhor, mas um medo, começaram a ter medo daquilo que o Senhor podia fazer com eles, irmãos. Então, naquele momento, Eva, ela destrói tudo aquilo que o Senhor tinha para ela, por conta de uma má escolha, por conta de uma má escolha, irmãos. Então a palavra diz assim que eles viram que estavam nus, né? Começaram a conhecer o que era bom, o que era ruim, começaram a ter malícia, começaram a ter pecado, né? E se cobriram. E quando o Senhor veio ter com eles, quando o Senhor veio estar com eles, o que eles fizeram? Se esconderam. Começaram a agir conforme a decisão de Eva levou com que eles agissem. Se esconderam do Senhor. O Senhor foi ter com eles e eles se esconderam, irmãs. Pensa que coisa triste, você fugir de Deus. E o Senhor, então, que sabia de tudo, perguntou para eles por que fizeram isso, né? Começou a conversar com eles e eles iam colocando a culpa no outro. Adão disse que foi a mulher disse que foi a serpente, um colocando a culpa no outro. Mas em tudo isso, na sua infinita misericórdia, o Senhor olhando aquilo, o Senhor disse que eles tinham que pagar a consequência. E a consequência foi essa, abrir uma ferida ali neles, que se chama pecado original. E essa ferida ia ser de herança por toda a humanidade. Por que nós temos o pecado original, irmãos? Porque Eva pecou e rompeu com a santidade original que o Senhor havia colocado nela. E esse pecado original é uma herança que nós carregamos, mas que o Senhor rompe ao nos batizar. Amém? Na sua grandeza, na sua infinita graça e misericórdia, o Senhor olhando aqueles dois, o Senhor então disse para Eva, que era a criatura amada do Senhor, que era ali a primeira mulher que o Senhor havia formado, que o Senhor havia criado. Ele olhando para ela, ele diz assim, Eva, por você fazer isso vai ter consequências. Agora o seu parto vai ser com dores, vai ser perigoso você ter um parto. E durante toda a sua vida, Eva, você vai brigar com a serpente. Foi a primeira promessa que o Senhor fez. Você vai brigar com a serpente. Ela vai te morder o calcanhar, mas você vai pisar na cabeça dela. A sua descendência, você terá uma descendência vitoriosa sobre a serpente. O Senhor se referia lá na frente, né, a Jesus e a Maria. Mas então ele começa a falar isso. Mas olhando mesmo tudo isso, o Senhor ainda disse assim, Eva, você continuará sendo mãe de todos os seres viventes. Entenda bem, irmã, o pecado de Eva foi gravíssimo. Ele rompeu com aquilo que o Senhor tinha criado com perfeição. Mas na sua graça e misericórdia, o Senhor, olhando para Eva, manteve mesmo assim a capacidade dela gerar, deu filhos a ela, né? Eles perderam o paraíso, perderam ali o que o Senhor tinha feito para eles governarem, mas o Senhor manteve em Eva a capacidade de gerar filhos e ainda lançou uma promessa sobre a vida dela, irmã. Entenda bem, o nosso pecado, o pecado do homem, as más escolhas do homem geram sofrimento, geram dor, geram perdas, geram a morte. Mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, nos dá promessas para que nós continuemos lutando e crendo que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele começou a dizer para Eva, você vai ter uma briga eterna da serpente. Não é porque você pecou a primeira vez que você tem que se submeter a ela. Não é porque você deu ouvidos a ela a primeira vez que você tem que se manter ali submissa à serpente de forma alguma. Mas por conta desse pecado, você vai ter uma briga eterna com ela. Mas calma, um dia vocês triunfarão. A sua descendência vai triunfar sobre essa serpente maligna, sobre o diabo.
O poder, hein? O Senhor olhou para Eva, olhou para a natureza de Eva. Talvez se ela tivesse conversado com Adão, não tivesse caído, não tivesse pecado. Talvez se ela tivesse ido orar, esperado ao Senhor e perguntado, ela não tivesse pecado. Com certeza, né? Ela não teria caído, não teria pecado. Mas ela fez uma escolha ruim. Ela fez uma escolha que trouxe as consequências erradas. O pecado para a humanidade, a ferida do pecado que está sobre cada um de nós. Foi por uma decisão de Eva. Mas mesmo assim, o Senhor, na sua perfeição, cobriu a nossa imperfeição, nos dando graça e misericórdia. Glória a Jesus. Eu quero que você leve para a sua vida que as suas escolhas não são maiores do que a escolha de Deus. Que mesmo que você tenha errado como Eva, que mesmo que você tenha se ferido como Eva, que você esteja pagando as consequências como Eva, teve que pagar as consequências, creia que na sua vida existe uma promessa que você será vitoriosa sobre o maligno, sobre a ação do mal na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Que você possa sair daqui então sendo reflexo do Senhor, sendo uma auxiliadora, né, dos planos de Deus aqui na terra, da vontade de Deus aqui na terra e reflexo dele, como Eva era o reflexo na vida de Adão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e em breve a gente vai estar com um novo vídeo, com um novo contexto aqui e desculpa ter, né, os errinhos básicos, mas foi o primeiro vídeo, mas eu creio que o próximo vai ser melhor, que você possa compartilhar a palavra de Deus, que você possa se informar da palavra de Deus e possa levar ela para a sua vida, para o seu dia a dia. Amém? Deus abençoe.